O principal é a honra, né? Poder passar a honra pro filho. Honra pro filho. Seu Pedro, o que você acha que o pai ele tem que ter? Ele tem que passar pro seu filho. Amor, carinho. Atitude que a cabeça sempre é. Muito bom. Rodrigo, a gravatinha. O que ele tem que ter pizza, não? Respeito, né? Respeitar o filho, respeitar o pai, né? Hoje o que mais teve aqui na igreja aqui é Rodrigo. Rodrigo, o que o pai pode passar pro filho? Além de falar de paciência. Wagner, O pai deve passar pro filho a demonstração de todo o amor que ele tem. Cada dia, amor, paciência, ensinamento, esse amigo, filho, Rodrigo, Tudo isso, mas a responsabilidade de colocar no caminho de Jesus, né? Eu acho. e tu? Acrescentando o que o pessoal falou aí, eu acho que o pai pode ensinar para o filho o filho ter a oportunidade de olhar para o pai e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Acho que isso aí, ter esse reconhecimento. Acho que o pai conseguir passar essa mensagem para esse filho. Imagine só como nós, né, temos o Luiz que chegou aí, seja bem-vindo, né? Se você parar para analisar como tem sido a nossa geração hoje, né, há um tempo atrás, qual é o ensinamento que nós tivemos e aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos e o que os nossos filhos vão enfrentar lá na frente, seja aqui nesse país, em outro país, o que os nossos filhos vão enxergar de uma forma diferente. E aí, um relacionamento à distância. Nós temos a primeira foto aqui, é um pai tentando diálogo com o filho, mas o que o filho está fazendo? O pai, ele quer passar a experiência que ele teve na vida para que o filho, nenhum pai quer que o seu filho sofra, não é verdade? Nenhum pai quer ver o seu filho na pior. Nenhum pai deseja que o seu filho ele tenha dificuldades na vida. E o pai, ele tenta de todas as formas, tentar o quê? Incentivar o seu filho e impulsioná-lo para que o filho seja uma pessoa melhor do que ele é. Não é uma verdade? Quando você olha para o seu filho e você projeta, muitos de nós, às vezes, não é correto, mas às vezes nós projetamos algumas frustrações que nós gostaríamos de ser diferentes e não fomos, ou não conseguimos chegar até um determinado lugar. E projetamos no nosso filho para que ele seja aquilo que nós não conseguimos chegar. Todo pai tem um desejo que o filho seja melhor do que ele, não é realidade? Porém, às vezes, esse desejo que nós temos acaba acarretando uma carga muito pesada para os nossos filhos. Porque nós precisamos ser amigos e compartilhar esse momento. Mesmo que você deseje que ele faça de tudo, mas que você seja amigo e compreenda o que ele realmente quer fazer. E aí nós vemos aqui o filho não querendo escutar o pai, e é um relacionamento que tem o quê? Uma certa distância. Eu sou seu amigo, né, seu Pedro? Meu filho, meu amigo, porém, algumas coisas eu não quero, como filho, escutar do meu pai. Meu pai é chato. Ele vai falar aquela mesma história, né? E algumas pessoas falaram, né? Ele estava brincando com meu filho, a gente estava de férias, e ele falou assim, pô, fomos na livraria, tanto livro para comprar. Aí o livro que ele olhou lá, opa, esse aqui que eu vou levar, livro. 365 piadas. Eu quis comprar. Aí eu falei assim, cara, tanto livro, eu vou comprar um desse pro seu João também. Piada para ele, né? E aí a gente ficou pensando, né, sobre essa questão do relacionamento, né? Eles contando. Eles ficaram no quarto lá, contando piada, tinha umas 10 piadas o tempo todo. Eu falei assim, rapaz, essa aí é boa. Só que eu tinha que ler antes para saber se o livro, né? Tinha algumas coisas, né, que pegavam. Mas o relacionamento ele precisa ser estreitado. E aí tem a falta de compreensão. Às vezes, quando o filho erra, nós como pais somos carrascos. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes eu tomo atitudes
e sou um carrasco pro meu filho. Pô, por que você fez isso, rapaz? Já te falei várias vezes para você não tomar essa determinada decisão. Por quê? Porque eu quero que ele seja melhor, eu quero que ele faça coisas diferentes. Porém, quando nós entramos em situações difíceis com pais, no relacionamento com filhos, nós provamos e sabemos como nós estamos. No ato aqui é interessante porque o fato de famílias separadas não quer dizer que o pai é menos importante ou não. O pai sempre foi um projeto de Deus na vida do filho. O filho é a melhor coisa que aconteceu na vida do pai. E o pai, aquilo que ele pode deixar para o filho é o quê? O respeito, o amor, o carinho, a preocupação, a guarda, né? A dedicação de saber que o seu filho é amado por você. Amém, pai? Você é uma pessoa fundamental. A mãe ela é aquela que cuida, mas o pai é aquele que projeta. Porque nenhum pai ele quer que o filho fique dentro de casa a vida toda, não é verdade? Chega uma determinada idade, o que o pai quer? Vai embora! Vai trabalhar, meu! Mete o pé, vaza! Agora você tem que construir o quê? A sua família. Mas depende da mãe, a mãe não quer. Vem cá, meu filho. Eu lembro aqui, tem os meus irmãos aqui, que antes da gente casar, a gente estava em casa, minha mãe estava no beliche lá, assim, chegou meus filhos. É meu filhinho, até hoje, abraçar todo mundo. E a gente ficava lá na casa, né, o tempo todo. Quando eu falei que ia casar, a minha mãe já começou a ficar triste. O filho vai sair de casa. E aí, dona Nery? Quando a Delcia falou assim, eu vou casar. Aí, seu Pedro, pô, já passou da hora. Vai ter vazado, né, seu Pedro? Chegou a hora, dona Nery. Não, meu filhinho vai sair de casa. Então, nós temos essa preocupação com pais de impulsionarmos os nossos filhos para que haja compreensão. E o papel do pai é fundamental no relacionamento com o filho, impulsioná-lo, ver o que está acontecendo. Às vezes o filho está muito quieto, a gente chegar, e aí, o que está acontecendo, filhão? Conta para mim. Né? E aí temos outras, brigas constantes e falta de respeito entre pai e filho. A Bíblia fala, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 10, 28. Isso é uma realidade que nós vivenciamos hoje. Filhos que se levantam contra seus pais e os matam. Se levantam para destruir, se levantam com, às vezes, com uma autoridade que você vai dar onde essa criança veio com essa situação, né? E nos enfrentam por causa de alguma coisa de fora, uma influência de um amigo. Essas influências, queridos, nós como pais precisamos batalhar para que a nossa família não seja perdida. Você como pai tem um papel fundamental em tratar da vida do teu filho. Olha para o teu filho aí. Esse teu filho aí é a tua semente que você deixou aqui na terra. Aqui. Essa semente aí, quando você partir, essa semente vai ficar. Essa é a semente que vai te honrar, é a semente que vai te respeitar. Sabe o que é? Eu fico imaginando, você já viu os Jogos Olímpicos, né? Aí eu estava vendo, né, os Jogos Olímpicos com o pessoal do Brasil, eu tinha os pais lá na torcida, né? E o pessoal, todo mundo torcendo, imagina o filho ganhou uma medalha, né? Imagina a alegria do pai, ele representando o país, né? Dele tá ali, caramba, meu filho tá lá, caramba, representando a nação. Imagina se fosse você nessa situação. Aí alguns falam assim, poxa, meu filho tá jogando de arcozinho no Flamengo. Lá vai dar uma espetada, né? Porque ontem no aniversário do Arthur, não foi? Ele falou assim, pô, eu quero fazer o seguinte, dá pra mudar de time, o cara vai sofrendo. Não, eu falei assim, ó, eu vou ter essa camisa pra não sofrer. E às vezes a gente para analisar essa situação, porque nós como pais precisamos investigar aquilo que está acontecendo com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão passando por momentos de dificuldade, estão tendo quem bate conosco, nós não podemos aceitar que um filho enfrente um pai. É condenado pela Bíblia. E a Bíblia já nos orienta. Vós, pais, amai os vossos filhos. E vós, filhos, o quê? Respeitai os vossos pais.
O respeito tem faltado dentro da nossa casa. Porque muitos filhos têm se levantado contra a autoridade do pai. Mas toda a autoridade, ela foi constituída por Deus. Você não tem como lutar contra uma autoridade, porque Deus permitiu que eles estivessem ali. O que nós precisamos fazer é exercer a autoridade na nossa casa, abençoar os nossos filhos, orarmos por eles. Porque, às vezes, nós passamos 2 ou 3 horas com o nosso filho. O mundo, a escola, a rua, passa 20 horas com o seu filho. E você mesmo só passa 2 ou 3 horas. E você quer ter um resultado muito grande. E aí, quando tem aquele embate, nós sofremos porque nenhum pai alegra no seu coração quando um filho xinga ele, quando o filho dá um bico nele, quando o filho briga um com o outro e começa a ter uma confusão generalizada. Né? Então, eu não sei como é que foi a sua criação, como é que foi o seu relacionamento entre pai e filho, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus está nesse lugar aqui tratando da tua vida e do teu coração. Porque o teu filho é uma semente preciosa demais. Saiba, pai, você é uma peça fundamental, você é rico demais para perder a semente que Deus deu para você. Reconstruindo laços quebrados. Uma coisa interessante é que aqui nós vemos um pai e uma filha pequena. Mas às vezes nós, como pais, não cuidamos do nosso filho a vida toda. E quando chegamos com o nosso filho mais velho, nós queremos ter laços de relacionamento e queremos tentar recuperar o tempo perdido. E aí queremos que o nosso filho nos trate da forma que nós gostaríamos de ser recebidos. Como é o nosso relacionamento com o nosso filho? Como nós podemos reconstruir laços na nossa família e na nossa geração? Amados, isso é muito difícil. Reconstruir laços depois que as coisas já se foram. É muito difícil. Se você tem tempo hoje, seu filho é pequeno, comece a reconstruir os laços agora. Ainda há tempo, amém? Amém? Ainda há tempo, querido. Seja amigo, seja parceiro do seu filho. Mas, mesmo você sendo amigo dele, você não é só amigo, você é pai. Você exerce autoridade por ele, ele tem que te respeitar. E o respeito não é pela voz mais alta, por gritar, por espancar, mas é o respeito de autoridade, saber que você o ama, respeita, guarda a vida dele. Vem? Relacionamento de amizade, olha que coisa, é uma foto bonita, né? Um pai abraçando 2 filhos mais velhos, né? Imagina aí, seu Pedro, abraçando assim, né? Os 2 filhos, o Adelso, falta mais o outro, né? Tá aqui com o braço aqui assim, tá abraçando os 2 filhos, né, Mané? Uma foto bonita, né? Mas é uma foto difícil de você ver hoje em dia nas famílias. Porque as famílias hoje em dia elas vão crescendo e às vezes a pessoa ela já vai se desvencilhando, sai e segue outros caminhos que são caminhos tortuosos. Você não sabe o que aconteceu. Às vezes a família sai brigada, né? Um irmão brigado com o outro, some, só fica a família e o coração da família ele dói. Por quê? Porque você se importa. Porque a família é um projeto de Deus, querido. A família é um projeto genuíno dos céus, para que você tivesse uma vida, não uma vida comum, uma vida em abundância. Mas todos os dias o diabo tem se levantado para destruir com planos maléficos a família. Está lá como o primeiro colocado lá nos planos do diabo, destruir a família. Porque se você tem uma família destruída, você tem uma sociedade abalada. Você tem regras destruídas. O interessante é que a coisa já ficou assim tão complicada, porque as pessoas elas já foram para tantos os lados, correram para tantas situações, que aí a pessoa fica com o pensamento falando o seguinte: meu Deus, e agora? Eu sou homem, sou mulher, sou objeto, sou... E aí aquilo vai entrando na cabeça da pessoa e a pessoa fica doida. Ela para em frente ao espelho, Eric, e fala assim: olha, meu corpo é de homem, minha cabeça é de mulher. Aí o cara vai lá e corta. Agora assim, meu corpo está próximo de mulher, mas minha cabeça está de mulher. Mas eu continuo me sentindo homem. Resolveu? Não resolveu. As nossas famílias precisam ser tratadas, porque as pessoas elas precisam ser amadas. Nós precisamos amar os nossos filhos, respeitar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos ser pessoas que realmente vão pagar o preço de oração pela vida dos nossos filhos. Porque todos os dias, você e eu, a sua esposa, seus filhos, têm sido atacados na mente o tempo todo. Quando você sai de casa, quem dirige aí sabe.
É difícil você parar um dia sem se estressar, não é? Quem está aí no carro aí o dia todo? E toda hora você recebe uma fechada, você recebe uma afronta, alguém fura a fila, joga o carro lá na frente, querendo passar por você, e aí você fica assim com o coração na mão. Meu Deus, eu queria que fosse diferente. É um tempo precioso que nós temos, e nós precisamos realmente valorizar essa amizade com os nossos filhos. Relacionamento de ensino, né? Aqui tem uma foto interessante dele nos vídeos, né? O filhinho dele aqui no filme. E é interessante porque a Bíblia nos orienta, Provérbios 22, 6. O que diz em Provérbios 22, 6? Instrua um menino no caminho que se deve andar, para que quando envelhecer não se desviará dele. E aí eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre o que é instruir o menino, o que é ensinar o menino. Ensinar o menino dá muito trabalho. O que é ensinar? Quem ensina, primeiro, tem que ter tempo. E ter tempo é um tempo de qualidade. Outro, quem quer ensinar, ele precisa se esforçar. Ninguém ensina outro se ele não... Como é que você vai ensinar um filho? Hoje nós vivemos muitas pessoas que querem exercer autoridade como pai, mas não tem paciência de ensinar o seu filho nem sentar para ouvir. Como nós podemos mudar uma situação se nós não conseguimos sentar para ouvir? Nós não conseguimos ter relacionamento. O ensino, ele dá trabalho, querido. Dá trabalho. Arthur, senta. Arthur levanta. Para, Arthur, ele corre. Arthur, volta para cá. Tu tá correndo. Aí fala assim, pô, é difícil ser pai. É difícil. Alguém falou que ia ser fácil? Quando você decidiu ser pai, foi fácil? Opa, pai. Foi lá no óleo. No momento não é bom, né, querido? Nasceu filho, decidiu, nasceu filho. E agora? Né, Roberto? É bom ser criança, né, mano? Mas a criança vai crescer. E aí o pai tem a responsabilidade de cuidar da Manoel. Só que você sabe, o pai tem que pagar a conta. Tem que levantar cedo todo dia para trabalhar. Tem que ter o cafezinho da manhã. Tem que ter o almoço. Tem que ter a janta. Tá doente, leva no médico. Não é assim? Volta no médico, vai no médico de novo. Às vezes, quando a criança está recém-nascida, passa por vários momentos de dificuldade. E aí o pai tem que o quê? Correr. Mas ensinar, ele dá trabalho, porque você precisa ter dedicação. Mano. Ter dedicação não é uma coisa fácil. Instruir a criança no caminho que deve andar, primeiro, eu preciso crer que esse caminho é um caminho correto. Se eu não acreditar nesse caminho, como é que eu vou instruir o meu filho? Eu não acredito nesse caminho. Isso é uma barreira muito grande entre nós hoje. Lá no trabalho, eu estava na barra de trabalho, né, no escritório, e tinha algumas pessoas estão caminhando para o evangelho agora, né? Inclusive lembrei de uma situação, que a pessoa falou o seguinte, olha, a pessoa estava indo para a igreja, o outro falou assim, pô, mas tu vai tomar gelada depois do culto? Aí ele assim, não mete na minha vida não. Eu tô indo lá pro culto. E aí o filho dela estava em casa, ela pegou no escritório, pegou o telefone, fulano, você tá arrumado? Não, mas tô não. Você vai pra igreja. Vem do escritório, vai pra igreja agora. Só que ela tá caminhando agora pra igreja. E ela, você tem que ir pra igreja, vai pra igreja, vai pra igreja. E o pessoal, todo mundo, né? O pessoal já gosta de zoar os outros, né? Aí ela bateu o telefone aqui, assim, o pessoal, é isso mesmo, Angélica, é isso aí, mas você tem que ir pra igreja também. Aí ela, não, meu filho, eu falei pra ele, tá querendo me dar uma pernada, ele é fogo. A garota quebrou o braço dele na escola, porque ele foi mexer com a garota. E ela falou assim, imagina, né? Tem que fazer mesmo. Aí o pessoal, é isso mesmo, Angélica, ó, te dou um apoio. Mas eu te vi saindo do culto tomando uma gelada lá depois. Angélica, não, mas eu tô melhorando. Aí eu sentei com ela, Angélica, isso mesmo, continua, Angélica. Não importa a dificuldade da tua vida, não, continua. Mas se você é o maior incentivo o incentivador da tua filha, qual é? Do teu filho, é você estar junto com ele. Quando você está junto com ele, você fortalece e fala assim, meu filho, esse aqui é o melhor caminho. Lembra daquele diga o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Bom, esse é um ditado que já morreu há muito tempo.
Porque o nosso exemplo é o melhor exemplo. Já pensou se você briga e bate na tua esposa? Você fala, não faz igual o pai, não. Nem a Maria da Penha. Faz igual o pai, não. Né? E a gente fala assim, parece uma coisa assim, né? Oh, sabe? Mas existem muitos diáconos e presbíteros dentro das igrejas que tem isso. Briga, espanca a esposa e está no altar pregando, falando em línguas. E às vezes a gente vive uma vida de máscaras. Nós, como pais, temos uma responsabilidade nessa geração de nortear o que nosso filho vai ser. Será que o nosso filho vai ser uma pessoa que olha, uma pessoa de cor, né? Aí chega ali e fala assim, não, ó, taca a pedra nele. Aquele cara não é da minha cor, não. Será que nós vamos criar uma geração assim? Aquela pessoa ali é pobre. Vamos matar ele. Pobre. Será que nós vamos viver assim, querido? Jesus já tem nessa terra 2000 anos atrás, quebrando todo o laço, quebrando toda a diferença, querido. É até difícil, né, no Brasil você ter alguém que seja branco, né? E aí tem um outro lado também que eu estava vendo, lembrei até com meus irmãos, né? Lembrei do filme, quem viu aquele filme, aquilo é terrível, aquelas branquelas, que aí tinha um negão, que estava na festa de branco. Aí ele falou o seguinte, que você tá aqui? Chegou o negão para entrar na festa e falou assim, pô, aqui só entra branco. E ele era negão na porta. O preconceito está dentro da gente mesmo, querido. Dentro do nosso coração, querido. Da nossa mente foi enraizado. Somos iguais, querido. O teu sangue aqui, se você cair aí e precisar de uma transfusão de sangue, não vai ter sangue azul. Cortar, não. Vai ser A positivo, O negativo, O positivo. Então, independente de quem seja, amarelo, branco, preto, roxo, nós somos iguais. Nós somos iguais. Você, como pai, tem o dever de ensinar o seu filho a andar nos caminhos de retidão. Porque o Senhor Deus, Ele pregou isso através do seu filho. Para que você e eu viéssemos a fazer a diferença. Relacionamento de inclusão social. E aí nós vemos aqui uma equipe, né? Tem um técnico, esse técnico como se fosse o pai, né? E aí orientando o quê? Os seus filhos a estarem o quê? Incluídos num contexto social. Nós, como pais, temos o dever de incluirmos os nossos filhos num contexto que eles vão encontrar. Porque às vezes nós só orientamos o nosso filho dentro da igreja, achando que o nosso filho vai ser o quê? Vai ser o momento que ele vai estar dentro da igreja, tem os amiguinhos dele, mas e na escola, na vizinhança? Como que o nosso filho vai se comportar? Nosso dever como pais é incluí-los. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quem disse isso? Jesus. Jesus falou com os discípulos, orientou os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Isso aí está me chamando a atenção de você como pai, você precisa instruir o seu filho, porque um dia ele vai sair de você. E ele vai ter que representar o seu nome. Ele vai ter que honrar aquilo que você o ensinou. Você como pai tem o dever e o compromisso de ser uma pessoa honrada, de deixar um legado para o seu filho. Hoje na nossa geração tem muitos pais que se escondem. Quantos filhos que não conheceram seus pais? A gente trabalha com orfanato aqui no Novo Amanhecer. Quantas crianças estão ali que nunca conheceram os pais? Só a mãe que foi. E nem a mãe sabe quem foi o pai. Como essa criança vai nascer? Nasceu, né? Como ela vai crescer? Sem nenhuma identidade. E aí, o interessante é que Davi fala, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na mocidade. Salmos 127, 4. Um arqueiro, quando ele vai acertar um alvo, ele não mira em qualquer lugar, ele quer acertar a mosca. E aí, quando Davi ele olha para os seus filhos na mocidade, ele fala o seguinte, olha, os filhos na vida de um homem é como o quê? As flechas na mão do flecheiro. Ele pega da aljava, que é um recipiente que guarda as flechas para serem atiradas no momento certo. O seu filho, ele tem um momento certo que ele vai ser lançado. E nesse momento certo, ele vai ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Você precisa valorizar essa semente, essa flecha que Deus tem te dado. E você não pode errar o alvo, querido.
A vida de um pai não pode projetar o seu filho de uma forma errada. Porque uma vez projetado de uma forma errada, você lançou a flecha. Essa flecha não acertou o alvo, mas acertou uma vida. Ela acertou uma vida. O interessante é que quando a gente estava conversando com os pastores, a gente fala assim, olha, a gente não pode errar. Porque cada vez que a gente erra, um morre. Cada vez que um pastor erra, um morre. Porque ninguém tem pena. Se um membro pode errar e voltar, mas um pastor que erra, ele não volta mais. Porque cada erro é uma morte. Você errou, pecou, morreu. Morreu 5, morreu 10. 10 foram para o inferno. Por causa de um erro. Isso é sério. E você, como pai, tomando essa atitude agora, você não pode errar, pai. Você não pode errar. Olha para o teu filho assim e fala assim, imagina quando você errar, o teu filho vai olhar para você, meu pai. E você vai querer corrigir seu filho e falar assim, pai, mas você fez isso. Dói, não dói? Quem sabe que o filho já chamou a atenção sobre isso, né? É doloroso. Relacionamento com Deus. Gostaria de concluir com você nessa noite essa palavra assim. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3, 1. 1 João 1,12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Um relacionamento que foi quebrado com Deus, ele pode ser refeito. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar Deus como Pai. Sabe por quê? Porque quando você chama Deus de Pai, você lembra de um pai carrasco. Você lembra de um pai que te maltratava. Você lembra de um pai que humilhava os outros. Aí você chega na igreja e fala assim, pô, Deus é Pai. Aí tu fala assim, pô, Deus é Pai, meu pai foi um tirano. Meu pai foi um traste. E aí você fala assim, como eu vou me relacionar com o meu pai? Como é que você vai enxergar Deus como Pai? As pessoas do passado lembram muito de um lutador chamado Muhammad Ali, né? E aí Muhammad Ali lutando na época do apartheid, contra a luta contra a segregação racial, ele deixou até de ir, foi condenado, saiu dos ringues, foi preso. Aí chegaram as pessoas para pregar o evangelho para ele e mostraram a foto de um Jesus branco. Aí ele falou assim, pô, a gente luta contra o apartheid, o cara matando negro direto, bota uma foto de um branco que fala que é Jesus. E eu falei assim, pô, esse cara também deve ser igual a eles. Eu não vou seguir ele, não. E aí a gente para analisar o que foi projetado na mente das pessoas. Qual é o Deus? Como é que você enxerga Deus? Como é que você enxerga o seu pai? Quando você vai se ajoelhar e você vai orar, o que você projeta para ele? O que te traz a lembrança de ser um pai? Quando você pede proteção, o pai lhe traz proteção. Deus tem feito proteção na tua vida? Deus tem te orientado? Deus tem te conduzido nos caminhos? O que Deus tem sido na tua vida, meu amado? Nessa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. Pai, Deus, Ele é Pai, mas você precisa reconstruir os seus relacionamentos com Ele. Se você tem dificuldade de enxergar o seu Pai na terra, você fatidicamente terá uma dificuldade enorme de conhecer Deus como Pai. Não adianta nada, querido, nadarmos e nadarmos. Lembra aqui da peça que as crianças apresentaram aqui? Trabalhou, veio chegar a morte, né? E aí, como é que João fazia? Porque chega, né? Um momento, querido. Chega um momento na nossa vida que não vai adiantar a falta de relacionamento que você teve, o tempo que você desperdiçou. Mas Deus, Ele quer chamar a tua atenção e a minha nessa noite para você reconstruir os seus laços com Deus. Vamos colocar de pé? Feche teus olhos, leve seu pensamento ao Senhor. Você, filho,
está aqui com o seu pai, mas existem muitos coleguinhas seus que não têm um papai, não tem mamãe. Você é um privilegiado, por ter um papai aqui. Honre o seu pai, se porte com ele, olhe para a vida do seu pai. Ele é uma pessoa muito importante na tua vida. Imagine se você não tivesse o seu papai agora. Como seria a sua vida? Ele é importante para você? Deus está aqui nesse lugar e está nos chamando a atenção sobre reconstruir os nossos relacionamentos com o nosso Pai. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, que houve uma quebra de relacionamento teu com Deus. Foram as pessoas, foi você mesmo. Mas Deus nos chama a atenção para reconstruirmos o nosso relacionamento com Ele. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou deixar de fazer tudo para mim caminhar com Deus. Não, você nunca vai caminhar. Você precisa confiar, ter fé. Confie, entrega a tua vida a Deus e caminhe. Porque é Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar das suas questões. O mundo é muito complicado. As pessoas são complicadas. Mas nós precisamos ter fé. Que Deus ele vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Vai ter um momento de mudança, de transformação, mas vai partir do nosso coração. Eu gostaria de fazer um convite tão especial nessa noite. Se tem alguém entre nós aqui que teve um relacionamento com seu pai aqui na terra, quebrado no momento, mas você gostaria de reconstruir esse relacionamento com seu pai e falar assim, Deus, eu quero reconstruir o meu relacionamento contigo nessa noite. Eu sei que tu és o meu pai. Eu confio em ti. Não estou convidando você a fazer parte do Ministério Restaurar. Eu estou fazendo um convite para você restaurar a sua intimidade com Deus. Restaurar o seu convívio com seu Pai nos céus. Se você está aqui nessa noite e gostaria de restaurar a sua intimidade com Deus, restaurar a sua conversa com Ele, ter um diálogo com o teu Pai, nessa noite, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e falasse, Senhor, eu quero restaurar a minha intimidade contigo, com o Pai. Continue de olhos fechados. Se é você e Deus. Se você quer restaurar, fala assim, Deus, restaura essa intimidade. Eu nunca desejei sair, ó Pai, da Tua presença, mas as coisas da vida me conduziram a tomar decisões. Mas nessa noite, Senhor, por favor, Senhor, ouça a minha voz, ouça o meu clamor. Senhor, ouça, Senhor, a minha voz nesse lugar. Eu sei, ó Pai, que eu estou como fosse uma pessoa sozinha no oceano, mas eu confio em Ti. Se você ouviu a voz de Deus tocando no seu coração nessa noite, não endureça o teu coração, fala assim, Deus, eu ouvi a Tua voz. Eu quero estar contigo, Pai, em nome de Jesus. Se existe alguém assim, aqui nesse lugar, oh Jesus, Tu és bom, Senhor Jesus, Tu és Deus maravilhoso. Nessa noite também gostaria de fazer um segundo convite a você que está passando por momentos de dificuldade e gostaria que Deus entrasse na causa ao seu favor, para que Deus resolvesse questões importantíssimas essa semana. Gostaria que você saísse do seu lugar. Eu vou estar aqui orando pela tua vida, pela tua casa, em nome de Jesus. Existe alguém que precisa resolver algo tremendo essa semana, precisa de respostas de Deus, precisa da resposta do Senhor sobre a sua vida nesse lugar. Saia do seu lugar, tenha fé, tenha ousadia de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de uma resposta dos céus nessa noite, nessa semana. Abre portas sobre a minha vida em nome de Jesus. Existe alguém aqui? Todos já têm resposta dos céus. Todos estão com Deus. Glória a Deus, todos estão. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Pai, no nome de Jesus, queremos encerrar o culto, ó Deus, dessa noite. Te agradecendo, Pai querido, pela Tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas contigo, Senhor. Perdoa, Pai querido, ó Deus, o nosso caminhar, Senhor Jesus, se cometemos falhas, Senhor, se cometemos algo que entristeceu o Teu coração. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos verdadeiramente, Senhor, trabalha, Deus, na nossa vida, trabalha no nosso coração. Visita os nossos relacionamentos, nós como pais, ó Pai, como filhos, que possamos ter respeito, que venhamos a honrar, ó Pai querido, que venhamos tomar decisões sábias, Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que possamos, ó Pai, sermos pais honrados, respeitados, ó Pai, que possamos projetar os nossos filhos, Senhor, ó Deus, como aquelas setas, ó Pai querido, ó Deus, na mão, as flechas na mão do flecheiro, ó Pai querido, que os nossos filhos venham alcançar, ó Pai querido, o alvo, que eles venham ser, ó Pai querido, fortalecidos pelo Senhor. Abençoa as nossas famílias e as nossas dificuldades. Senhor, orienta a Tua igreja, ó Pai, que a Tua igreja venha marchar em unidade, ó Pai querido, que a Tua igreja seja forte, ó Pai querido, ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai querido, tenha, ó Deus, a unção dos céus, ó Pai querido, que, ó Deus, a igreja não venha se acostumar com a frieza espiritual, ó Pai querido, que a igreja venha avançar, ó Pai querido, Senhor, que não venhamos a ser derrotados pela doença, Senhor, que venhamos ter autoridade, Senhor, como igreja dos céus, ó Pai querido, aqui na terra, ó Pai, para não nos conformarmos, ó Pai querido, com esse mundo, não tomarmos a forma desse mundo, ó Pai, mas lutarmos, ó Pai querido, contra as trevas, ó Pai querido, viemos a confiar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo, ó Deus, hoje e eternamente. E a igreja diz? Amém. Vai em paz, amém, querido? Deus te abençoe.